O guia multifuncional, ele tem esse nome justamente porque ele tem multifunções. Ele serve tanto para guiar o cirurgião dentista na hora da cirurgia, tá? Para posicionar os implantes da maneira mais próxima dos dentes possível, como também para moldar. Então, fazendo o guia multifuncional, nesse guia está contida todas as informações, sendo de dimensão vertical, linha média, oclusal, tudo isso está contido no guia, tá? Então, já é uma coisa que já é assertivo, você tá planejando, e quando você recebe esse trabalho no laboratório, que foi usado o guia multifuncional, tanto na cirurgia quanto para moldagem, você já pode mandar o trabalho direto pronto. Então, muitas vezes, quando é carga imediata, eu nem faço prova, não tem a necessidade de fazer prova, tá? Só se for um caso estético, né, que tiver... que for altamente estético e a gente quiser visualizar melhor, principalmente o plano superior, tá? Senão não tem necessidade. Então, a gente ganha muito tempo, dá segurança do trabalho, dá previsibilidade, tá? Então, assim, com o guia multifuncional, o dentista, ele consegue visualizar, por exemplo, se a gente vai ter espaço protético suficiente para trabalhar ou não, tá? Então, assim, ele colocando o guia em posição, ele já vê. Eu gosto muito quando os dentistas fazem a planificação do rebordo, né? Isso é o ideal, é o indicado. Fazer aquela osteoplastia que fica o rebordo nivelado, sem flange, sem cela, né? Sem aquele rebordo em cela. Por quê? Porque assim eu vou ter espaço para fazer a prótese, eu vou ter espaço para fazer a barra e vou conseguir fazer uma base toda convexa, onde não fica acumulando alimentos, onde o paciente consiga higienizar, tá? Então, isso é muito importante, e isso com certeza garante 50% ou mais do sucesso do protocolo, tá? Então, é muito simples, é uma coisa assim que ninguém marca uma cirurgia de protocolo da noite para o dia, ninguém vai no dentista e fala, amanhã eu resolvi que vou fazer uma cirurgia de protocolo. Não é assim, a gente sabe que não é assim, porque são necessários muitos exames, né? O paciente tem que fazer exame de sangue, tem que fazer exame cardíaco, tem que ver se ele está saudável, tem que ver, né, diabetes, um monte de quesitos que tem que ser estudado pelo cirurgião dentista antes de submeter o paciente a uma cirurgia dessas. Então, a gente sabe que não é da noite para o dia. E nesse meio tempo, enquanto ele está fazendo esses exames, ele vai fazendo as provas antes da cirurgia. Então, isso é muito importante, tá? Então, tem uma frase que eu sempre falo, se você falha em planejar, você está planejando falhar, né? Então, isso é muito, muito importante. Tenham essa conversa com os dentistas de vocês, né? Porque é muito ruim quando a gente recebe um trabalho feito sem planejamento, né? Então, simplesmente foram feitos implantes ali de acordo com a condição óssea do paciente, mas nem sempre é a melhor condição protética, né? Então, a gente se depara com muita dificuldade nesse meio do caminho, porque às vezes os implantes estão vestibularizados, ou eles estão muito lingualizados, ou o componente que foi usado está super alto, o mini-pilar, né, a plataforma intermediária está alta, e aí a gente não consegue também fazer a prótese de uma forma convexa, né? A gente tem que fazer um overlap, fazer uma flange para tampar essa cinta. Então, tudo isso é planejamento. Tudo isso é planejamento. Eu sei que isso não depende só de nós, isso não é parte do nosso trabalho, né? Principalmente quem tem que se conscientizar e exigir isso, principalmente é o dentista. Mas nós podemos também orientar, e se a gente quer fazer um trabalho de qualidade, a gente também tem que ter essa conversa com o dentista. Falar, olha, se eu fizer dessa forma, se eu fizer o protocolo aleatoriamente, dessa maneira, eu não vou conseguir um bom resultado, né? Porque eu vou estar dependendo de inúmeros fatores que não vão ser planejados e que vai fugir do meu controle.
Então, por exemplo, se o cirurgião dentista simplesmente, ele extrai os dentes, fez a extração dos dentes, já coloca o implante, e aí molda, aí sim manda para o laboratório para planejar a prótese, né? Então, muitas vezes não tem espaço para isso. Aí vai ser um casamento, né? O paciente vai casar com o dentista, porque ele vai voltar lá inúmeras vezes para consertar, porque vai quebrar, né? Porque não tem espaço, não tem o que fazer. Então, assim, às vezes não é, tá quebrando, todas as próteses que o protético faz quebra. Às vezes não é culpa dele, né? Às vezes ele não tem espaço realmente para isso. Tem, claro que eu sei que tem as suas limitações, né? Nem todos os casos têm osso suficiente para fazer a osteotomia, para planificar, tá? Mas isso é fundamental, gente. Esse planejamento. E mesmo que não tenha espaço, mesmo que ele não consiga entregar na melhor condição, na condição perfeita para o técnico executar essa prótese, ele vai visualizar na hora da cirurgia, se ele tiver o guia, que realmente o caso é complicado e que realmente o caso tem as suas limitações e não tem muito o que fazer. Então, ele já vai estar ciente disso, né? Já vai tomar outros cuidados também na escolha de dente, orientar o paciente a usar uma placa, né? E orientar, falar, olha, o teu caso está super limitado, está super complicado, não temos espaço, tentei reduzir ao máximo, mas chegamos nessa condição, né? E agora o técnico vai ter que executar esse trabalho da melhor maneira possível, mas é um trabalho limitado, tá? Então, assim, pessoal, eu tinha preparado um monte de slides para passar para vocês, mas não consegui passar, tá? Então, assim, vamos tirar umas dúvidas aqui, vamos conversar hoje, e depois eu marco uma outra com vocês, eu tento resolver isso. E eu marco uma outra novamente para passar os slides, porque eu sou muito visual, eu gosto de ver, né? Eu acho que só falar, às vezes a gente entende. Tem uma frase que é assim: se você ouve falar, você entende, né? Não, se você escuta, você esquece. Se você vê, você entende. E se você faz, você aprende. Então, se eu só falar aqui para vocês, talvez para quem já esteja vivenciando isso no dia a dia, fica muito mais claro, fica muito mais fácil. Mas, às vezes, algumas pessoas que são iniciantes, que estão iniciando na hora, estão iniciando na técnica agora, fica uma coisa muito complicada de entender, tá? Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com imagens, tá? Deixa eu só responder umas perguntinhas aqui que tem aqui no Instagram. Agora vocês estão aí no Instagram? Quem quiser ficar aí pode ficar, porque não vou passar os slides hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Quando dá certo do dentista que manja, mas dá errado, somos nós. Porque, assim, claro que o dentista tem que saber fazer o planejamento, né? Não adianta. Mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que você falou. Que o errado somos nós, sempre é culpa do protético, né? Nem sempre, né? Então, por isso que a gente também precisa ter argumentos, a gente também precisa ter conhecimento para conversar com o dentista, entendeu? Então, chegou uma situação que não vai me ajudar, que não tenho muito o que fazer, então eu tenho que conversar com o cliente, falar, olha, essa situação, eu recebi o trabalho, não foi feito planejamento reverso, os implantes já estão colocados, não é a condição perfeita, não é a condição mais favorável, então a prótese vai ficar limitada, eu não vou conseguir te entregar toda a qualidade, toda a estética, toda a função que eu gostaria de entregar nesse caso, porque não foi feito um planejamento, então não foi feita uma osteoplastia, os implantes estão altos, eu não tenho espaço para prótese e vai ficar fino e pode quebrar. Então, eu sempre oriento, eu sempre tento conversar com os clientes a partir do momento que chega no laboratório, eu tento ter essa conversa para a gente tentar se alinhar ao máximo, porque eu não faço nada sozinho. O resultado final do meu trabalho, se dá certo, se fica bom, porque o dentista me deu condição para isso, eu sempre falo. Então, a gente tem que trabalhar de mãos dadas com os dentistas, né? Então, a gente tem que estar falando a mesma língua, tem que entender a parte deles também, né? Então, isso é bem importante, tá? Sobre
estão pedindo para esclarecer dúvidas sobre plano de orientação. Então, assim, no planejamento reverso, como que eu faço? Eu gosto de pedir o plano de orientação, mesmo que o paciente tenha alguns dentes em boca, tá? Então, se ele tem alguns dentes anteriores e tem faltando extremo livre, ou tem alguns dentes faltando na região anterior, eu tento fazer eu faço o plano de orientação nesses dentes faltantes, com resina alto, tá? Coloco a serinha em cima e mando para o dentista fazer esse registro. Nesse registro, ele vai registrar para mim a dimensão correta, a dimensão vertical correta do paciente, porque nem sempre aqueles dentes que estão em boca ainda, que são os dentes remanescentes, eles estão na dimensão correta, porque às vezes o paciente já teve um desgaste daqueles dentes, já teve uma perda de dimensão, ou até mesmo os dentes extruíram, né, os dentes estão com uma extrusão e teve um aumento de dimensão, também acontece. Então, é bem importante que o dentista passe para a gente, através do plano de orientação, a oclusão, né, a mordida e a dimensão vertical correta, tá? E se for um plano superior, é muito importante que ele arrume certinho a estética. Então, ele tem que fazer... ele tem que nos dar exatamente o suporte labial do paciente. Então, o plano, claro, eu tento fazer o plano dentro das linhas de marcação da maxila, né? Então, eu pego a papila, marco de 7 a 9 milímetros para vestibular, coloco a vestibular do plano de orientação ali, já fiz uma live falando sobre isso aqui para vocês. Só que isso são padrões médios, né? Quem vai dizer se isso realmente ficou bom em boca é o dentista. Ele que está lá com o paciente, ele que tem os tecidos moles ali para ver o suporte labial, o volume, né, corredor bucal, quanto que o paciente sorri, quanto que ele mostra. Então, tudo isso tem que estar ajustado no plano, e quem vai dar essa informação para a gente é o dentista, tá? Aí ele vai fazer a marcação da linha média, que é a marcação da linha do centro do rosto, e a marcação da linha canina. Eu gosto sempre de pedir a marcação da canina pela asa do nariz, então faz as marcações, porque dá certinho a distal do canino. Então, com essa medida, no plano de orientação, eu consigo, com uma reguinha flexível, medir de canino a canino, e eu tenho a largura dos meus dentes, eu tenho a largura dos dentes que eu vou escolher. Aí eu vou na carta molde e fica muito mais fácil, tá? Olha, a Andressa fez uma pergunta bem interessante aqui também. Se eu faço os guias com dente de estoque ou eu faço o enceramento. Eu faço com dente de estoque, tá? Por quê? Porque geralmente, que esse guia, no caso o guia multifuncional, eu já monto com os dentes que eu vou usar no protocolo, para eu não ter que ficar pegando uma placa provisória somente para fazer o guia. Então, eu já pego os dentes definitivos, no caso, vamos supor, vamos usar o Premium para fazer o protocolo, eu já pego a placa do Premium, já monto esses dentes que estão faltando, depois que volta para o laboratório, eu extraio todos os dentes do modelo, finalizo a montagem, antes dos implantes, e duplico. Eu duplico essa montagem. Então, o guia multifuncional nada mais é do que a cópia do projeto da prótese total. Tá? Então, ele é a cópia exata. Ali estão contidas todas as informações de dimensão, mordida, linha média, oclusão, tá? O Leandro está perguntando que se tem como fazer um protocolo sem ajuste oclusal, sem bater o carbono. Você está perguntando em boca, será? Sem o dentista ter que ajustar em boca? Eu gosto de fazer, eu faço sempre os ajustes no laboratório. Então, todas as próteses que vão para a mufla, prótese total, protocolo, placa mil relaxante, todas essas próteses que vão para a mufla, depois de polimerizada, eu levo para o articulador e faço o refinamento desses ajustes oclusais, tá? Então, eu confiro todas as guias, todos os pontos, faço esse ajuste oclusal e mando para o dentista. Muitas vezes eles me ligam e falam que não precisou nem ajustar. Eles falam, nossa, instalei a prótese ali em 5 minutos, nem precisei fazer ajuste oclusal. Que bom, significa que o registro que ele fez, que os 3 pontos de GC que ele fez no guia estavam fiéis, estavam corretos, então perfeito. Mas isso, tá, depende, às vezes precisa de um ajustezinho. Óbvio que ele sempre tem que conferir, tá? O ideal é que não precise, mas
Mas o ideal é ele sempre vai ter que conferir, tá? Então, perguntaram aqui também se eu já acompanhei uma moldagem pós-cirúrgica, tá? Já acompanhei várias vezes. É bem comum eu ir nos consultórios dos dentistas, que daí, de carga imediata, eles estão fazendo a moldagem, eu tô ali junto, porque daí eles já me passam algumas informações, eu já vejo o paciente também, e já levo para o laboratório para fazer, tá? Então, já acompanhei bastante essas moldagens de protocolo, né? Até, inclusive, nesses vídeos que eu tinha preparado para vocês, tinha ali um ilustrativo mostrando como que é, quais são os cuidados também que o dentista tem que ter na hora da cirurgia, mas eu prometo que eu vou repetir essa live e vou mostrar, porque tá muito legal esses slides, tá? Mas eu não sei o que eu fiz aqui. Eu tô sozinha aqui, o Rodrigo, que me ajuda nessa parte, não tá aqui comigo. Então, eu não consegui fazer rodar os slides aqui, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível, tá? Peço desculpa para vocês, mas para a gente não perder, estou aqui tentando passar o máximo de informações possíveis, tá? O planejamento das híbridas no consultório de trabalho é feito 15 minutos antes da cirurgia. Aí complica um pouco, né, João? Daí complica um pouco. Não é planejamento isso. Daí vai depender da sorte, né? A gente não pode depender da sorte. Não é um jogo que a gente está, né, dependendo de sorte para dar certo. Então, a gente tem que ter segurança e previsibilidade. Então, para isso que é tão importante o planejamento reverso, tá? Isso é muito importante. Eu sempre bato bastante nessa tecla, tá? Para minimizar a fratura em protocolo com pouco espaço, olha, quando tem pouco espaço, não tem muito o que fazer, assim. Então, tem que tentar deixar o dente o mais inteiro possível, tá? Porque é o dente que vai sofrer as consequências, é o dente que vai quebrar, tá? Então, tenta, sempre que tiver pouco espaço, deixar o dente o mais espesso possível, o mais resistente possível, tá? Só que tem casos que a barra já toca no antagonista, então o parafuso do antagonista o parafuso da prótese já tá tocando no dente, então onde que vai caber um dente em cima da barra ali, entendeu? Aí fica só aquela facetinha vestibular, então a chance de quebrar é muito grande, tá? Olha, perguntaram aqui também o que é osteoplastia, tá? Osteoplastia é quando o dentista vai fazer os implantes, antes dele fazer os implantes, né? Ele vai cortar o osso, ele vai regularizar, tá? Ele vai fazer uma plastia óssea, ele vai planificar o rebordo. Então, tem a crista do rebordo, né? Inferior e superior. Tem essa crista. Se ele simplesmente fizer os implantes por cima da crista, vai ser muito difícil eu fazer um protocolo convexo, onde o paciente consiga higienizar. Eu vou ter que fazer uma flange, porque eu não vou ter espaço, tá? Então, ele tirando essa crista e passando uma broca e regularizando esse rebordo, isso se chama osteoplastia, tá? O Danilo corrigiu aqui a pergunta. Tem como fazer algum reforço em protocolo com pouca estrutura? Então, tem gente que coloca pino. Por muitos anos eu coloquei pino, independente da situação, eu colocava pino obrigatoriamente em todos os protocolos. Só que eu fui percebendo que quando não tem espaço, não adianta eu colocar pino, porque eu só tô fragilizando ainda mais o dente. Não é o pino que vai segurar, porque não é a barra que vai quebrar nesses casos, né? O que vai quebrar é o acrílico, tá? Então, eu não coloco reforço, eu não coloco pino, não coloco nada. Eu tento deixar a espessura de resina o mais grossa possível, quando é casos de pouco espaço, tá? Eu faço algumas retenções mecânicas, uso palabonde para tentar segurar e orientar o paciente a usar uma placa mio-relaxante, tá? Para tentar preservar esses dentes, tá? Olha, o guia multifuncional, a Andressa está perguntando se eu faço no líquido alto ou na panelinha, ou inclui e faz termo. Eu faço no líquido alto, tá? Eu faço uma muralha de silicone no próprio modelo de gesso e coloco na panelinha. Super simples, super fácil e super previsível, super tranquilo de fazer. Vamos lá.
O Leandro está perguntando, queria saber por que quando está no articulador, a oclusão está perfeita. Depois de acrilizar e volta para o articulador, ela não oclui como antes. Por que essa diferença? Ótima pergunta, Leandro. Por quê? Toda a resina, ela sofre contração, tá? Então, assim, quando a resina passa pelo processo de polimerização, ela contrai. E ela tem essa alteração mesmo. Então, a gente usa algumas técnicas, nós usamos algumas técnicas, para tentar minimizar essa contração e essa distorção. Então, uma dessas técnicas é o propiciador de espaço, que foi desenvolvido pela Thaís Nogueira, que eu sempre falo por aqui. Outra técnica é o tempo de prensagem, né? Realmente respeitar as 12 horas de prensagem faz muita diferença, porque a gente está dando tempo para as moléculas de monômero e polímero se acomodarem. E outra coisa que faz muita diferença é não forçar o resfriamento. Então, depois da polimerização, eu deixo a mufla esfriar naturalmente, sem colocar na água fria ou sem abrir ela quente. Tá? Então, com isso, tomando todos esses cuidados, eu vou minimizar essas alterações. Aí, eu colocando no articulador, depois o ajuste é mínimo. Isso é muito visível, é muito perceptível, tá? Então, isso realmente faz toda a diferença. O doutor Alessandro está perguntando quais os dentes que eu uso no protocolo, na montagem de protocolo e por quê. Eu gosto muito de usar os dentes premium da Kulzer, tá? Já faz muitos anos que eu trabalho com esses dentes. Eu sinto muita segurança neles, porque eles têm 6 anos de garantia. Ele é realmente um dente super resistente, super estético, tá? Então, ele tem uma estética que me agrada, eu acho bem natural. E a parte interna dele também, ela é preparada para absorver impactos da barra, tá? Em cima de uma estrutura. Então, esses dentes são excelentes, são de excelente qualidade e tem essa garantia ali de 6 anos. Então, isso me deixa bem tranquila. Porque também faz muita diferença. Quando o paciente usa um protocolo, quando ele está usando uma prótese total há muitos anos e passa a usar uma prótese fixa, passa a usar um protocolo, a força mastigatória do paciente aumenta muito. Então, se eu colocar um dente intermediário, né, tem os dentes intermediários que são bons, são ótimos, mas colocados em protocolos, eles vão ter um desgaste muito mais rápido do que se ele tivesse numa prótese total, tá? Então, ele não é indicado. Então, por isso que eu gosto muito do Premium, gosto muito do Fonaris também, para esse tipo de dente. O Vivodente SPE também gosto bastante, tá? Então, basicamente, esses que eu mais uso. A doutora Luciana está falando, o ideal seria fazer osteotomia para liberar espaço na cirurgia, planejamento reverso. Isso aí, doutora. Perfeito. Isso mesmo. Você usa corantes ou pigmentos em suas resinas? Sim. Na resina do guia multifuncional, eu uso um corante azul da Ortocor. Só para dar uma quebradinha no incolor ali, mas ele continua ficando transparente, tá? Aí no palato da prótese total, eu uso corante vermelho para dar também um tonzinho mais rosado. Ó, o Ronier falou assim, o último protocolo que eu fiz foi complicado. No articulador, a barra já topava no antagonista. Eu já peguei casos assim também. E é bem complicado, você fica assim, de mãos atadas, você não tem muito o que fazer. Os implantes já estão feitos, eles não vão ser refeitos, a barra já está feita, né? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer, tentar desgastar um pouco a barra e tentar encaixar o dente ali, mas não, a chance de quebrar é muito grande, sabe? Depois que não foi planejado, tudo fica muito mais complicado. Deixa eu ver uma pergunta no YouTube aqui. A Natália Helena está falando, a aula do guia multifuncional do curso de protocolo da Bia é sensacional, faz uma diferença na qualidade do trabalho protético. Ah, que legal, Natália. A Natália é aluna do curso online de protocolo acrílico, tá? Então, ela tá fazendo o curso, ela tá gostando bastante. Que legal, Natália, que bom. O curso online é bem completo, tá, pessoal? Eles têm as aulas, tanto as teóricas quanto a prática, então, todos o passo a passo, desde o planejamento reverso até a finalização da prótese, eu faço na teórica e na prática. E vocês podem ver isso por 2 anos, quantas vezes quiserem, tá?
Deixa eu ver uma outra perguntinha aqui no YouTube. A Maria Carolina Rodrigues está perguntando: você pode explicar melhor a sua técnica de confecção do guia multifuncional? Eu incluo em mufla com silicone e uso resina alto e prenso. Tem uma forma segura e mais prática? Sim. Você não precisa incluir na mufla, tá? Você pode fazer ela com uma muralha de silicone somente em cima do modelo. Só que, claro que essa muralha tem alguns macetezinhos ali para ela dar certo, né? Você tem que fazer umas retenções do gesso, tem que fazer a muralha um pouquinho mais grossa do que o seu for incluir em mufla. E daí eu tenho que aliviar bem o modelo, isolar e fecho esse silicone e ponho na panelinha. Na próxima live que eu fizer, que eu for mostrar as imagens, vai ficar muito mais claro, tá? Para vocês entenderem como eu faço, mas não precisa incluir. Olha, o João Oliveira aqui fez uma pergunta também. O que que gosta mais de fazer prótese carga imediata ou normal? Carga imediata é uma correria, né? Um Deus não acuda, porque assim a gente tá sempre correndo contra o tempo para poder entregar essa prótese o mais rápido possível. Então eu sempre indico para os meus clientes a fazer primeiro uma prótese provisória na carga imediata, fazer uma prótese provisória sem barra e depois eu consigo todo mundo fica mais feliz com a prótese provisória. O paciente fica feliz porque ele consegue a prótese rápida em boca. O dentista fica feliz também porque o paciente não está ali pressionando ele porque está sem dente. Nós, técnicos, ficamos mais felizes também porque a gente consegue fazer o protocolo definitivo com muito mais tranquilidade, muito mais calma, e não aquela correria, aquela pressa de uma carga imediata definitiva, tá? E se, eventualmente, vir acontecer algum problema depois que o paciente já está com a prótese definitiva instalada em boca, tem essa tranquilidade do paciente ter o provisório. Então, quebrou um dente, ele vai no consultório, o dentista já na hora já instala o provisório, ele vai para casa, tranquilo, e manda para o laboratório fazer o conserto. Daqui uma troca de dentes, tranquilo também, né? Sem essa pressa. Reembasamento também. Então, eu gosto muito de indicar prótese provisória como carga imediata. Mas é claro que a gente faz também carga imediata sem ser provisória, já faz definitivo também, tá? O Pedro está perguntando, essa osteoplastia só acontece quando o paciente não tem mais dentes ou não? Não. Se o paciente tiver dentes, também, principalmente, tá? Porque vai estar todo o osso ainda que estava segurando aquele dente ali. Então, tem mais osso ainda para retirar, para remover. Se o paciente não tem nenhum dente, já houve uma reabsorção natural e a osteoplastia é menor, tá? Mas todos os casos são individuais. São casos e casos. Cada paciente é único. O dentista tem que planejar aquele paciente de uma forma individual e ver realmente o que precisa para cada um. Tem uns que tem muito espaço, tem super espaço, então não é o caso. Então, tudo tem que ser avaliado e planejado, tá? O Luciano está perguntando, quando eu faço o protocolo superior e inferior, a lateralidade, eu faço guia canina ou balanceada? Eu faço balanceada. Eu gosto de trabalhar sempre com a montagem balanceada, tá? O Giovanni também está perguntando aqui, nos seus guias multifuncionais, você costuma fazer aquelas travas de mordida ou você não faz as travas nos centrais e nos molares? Não, eu não faço a trava antes. Não sei se é isso que você está me perguntando, mas eu não faço a trava. O meu guia multifuncional é exatamente a cópia da montagem, a cópia dos dentes. Mas eu peço sempre para o dentista fazer em boca os 3 pontos de GC, essa trava. Ele faz em boca depois da cirurgia. Porque qualquer movimentação, qualquer coisinha que saiu fora do lugar, já muda totalmente a oclusão. E também, como eu vou gerar um novo modelo, eu preciso articular novamente, mesmo que a oclusão esteja perfeita. Mesmo que ele tenha feito uma oclusão perfeita, eu preciso articular isso novamente, tá? Então, é bem importante que ele faça os 3 pontos de GC para eu poder fazer com fidelidade esse novo modelo e essa nova articulação, tá? Pessoal, a live já vai acabar daqui a pouco. Pessoal, a Thaís está falando aqui no Instagram.
A Thaís Nogueira. Eu vou fazer uma live sobre controle de alteração dimensional na resina, terça-feira, no perfil da VIP. Nossa, Thaís, super interessante. Quem fez essa pergunta, como controlar essa alteração, por que antes, na cera, tá tudo certinho, aí vai para a polimerização, volta para o articulador, já não bate mais, né? Então, a Thaís vai fazer uma live só disso, não vou perder também, porque é super interessante, para a gente realmente entender o comportamento da resina, né? E saber tratar ela da melhor maneira possível para minimizar essas alterações. Então, isso é bem importante, tá? Então, não percam, terça-feira, lá no perfil da VIP BR. O Danilo está perguntando aqui, você deixa aberto a lingual inteira do guia multifuncional ou em lugares específicos para o doutor posicionar o implante? Eu deixo aberta a lingual inteira. Por quê? Como a maioria dos casos dos guias multifuncionais que eu faço são para carga imediata, não sei se vocês já viram, já tiveram a oportunidade de ver uma cirurgia, né, de carga imediata, de implante. Então, ele tira todo o tecido, né, ele descola toda a gengiva e costura embaixo da língua. Então, fica uma costura ali. Então, se eu deixar aquela cela lingual, o dentista vai ter dificuldade de adaptar esse guia na hora da cirurgia. Se fosse só para moldagem, ok. Eu poderia deixar ali aquela cela lingual. Mas como é para cirurgia, na maioria das vezes, eu abro toda a lingual. Só que eu reforço a vestibular com um fio de orto para ela não quebrar, tá? Olha, a doutora Luciana está perguntando também como que minimiza as alterações da resina em carga imediata, já que o tempo clínico é reduzido, tá? Então, doutora, se você quiser assistir também a live da Thaís, ela vai falar sobre isso na terça-feira, bem interessante. Mas como eu faço? Eu sempre procuro fazer os protocolos provisórios, né, como é carga imediata, e eu uso a resina Diamond D. A resina Diamond, ela tem um tempo menor do que a resina convencional, né? Então, o tempo de polimerização dela no micro-ondas é somente 4 minutos, né? Mas mesmo trabalhando numa carga imediata definitiva, eu deixo as 12 horas prensadas de resina. Eu faço a barra, deixo as 12 horas prensadas, eu me programo para fazer essa acrilização no final do dia, deixo a noite toda na prensa, no dia seguinte de manhã eu faço a polimerização no micro-ondas, espero esfriar e dou o acabamento e entrego no final da tarde. Então, eu sempre procuro respeitar esses tempos para que eu consiga entregar um resultado de qualidade, mesmo sendo carga imediata, tá? O Tony Gonçalves está perguntando, em relação ao espaço para higienização do protocolo, deixar espaço ou selar bem, para que não entre alimentos? O que você faz? Ou vai da orientação do dentista mesmo? Geralmente, eu selo bem. Eu deixo ela bem seladinha, até acrescenta um pouquinho para fazer uma leve pressão, em alguns casos, tá? Agora, tudo vai realmente da orientação do dentista. Tem pacientes que são muito idosos, têm uma dificuldade motora, né? Então, ele não vai conseguir fazer uma forcinha para passar o passa-fio embaixo dos implantes. Então, eu tenho que deixar um espaço maior. Então, tudo isso é conversado, mas geralmente, tradicionalmente, eu deixo com uma leve pressão, tá? Ó, o Ronaldo tá perguntando, Bia, para que serve na inclusão um espaço com cera antes da muralha? Então, esse é o propiciador de espaço. Ó, tem um mosquito aqui. Esse é o propiciador de espaço que eu falei para vocês, tá? Que a Thaís Nogueira desenvolveu. Essa técnica, ela foi desenvolvida justamente para minimizar essas distorções, essas alterações. Porque a gente está criando um espaço dentro da múfula, fazendo esse alívio em cera, você está criando um espaço dentro da múfula para essa resina escoar, tá? Porque ela não tem a distância é muito grande para a resina sair da base da prótese até o final da múfula, então ela não vai conseguir expulsar tudo, e ela tendo essa parte interna preparada para isso, ela vai minimizar essa alteração. Porque se eu não fizer isso, ela vai ficar igual a resina ali no meio. Só que aí, onde que ela vai? Ela vai alterar a dimensão, ela vai ficar aquela rebarba grossa em volta da prótese, tá? Então, fazendo o propiciador de espaço, ela não fica aquela rebarba, ela fica um papelzinho, você quebra com a mão mesmo. Então, é muito perceptível, faz muita diferença, tá? Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Queria pedir desculpas para vocês por eu não conseguir passar os slides que eu preparei, mas eu prometo que eu vou fazer uma live de novo sobre isso, porque os slides são bem bacanas, tá?
E eu queria agradecer a todos que ficaram aqui, mesmo sendo no feriado, né? Parabéns a nós, trabalhadores. Mesmo no feriado, vocês estão aqui querendo aprender, sempre estão aqui querendo aprender um pouquinho mais, isso é muito bacana, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem um print e me marcarem, porque essa maratona de lives, todos os dias eu estou fazendo isso, tá? Façam um print e me marquem e me marquem lá nos stories, postem e me marquem nos stories, tá? Que eu vou compartilhar, tá bom? Então, se preparem aí, vou fazer 1, 2, 3 e já! Pessoal, façam o printing lá, print e me marquem, beleza? Então, muito obrigada a todos. Boa noite para vocês, bom final de semana. Até segunda-feira. Segunda-feira tem mais, hein? Tem mais uma semaninha aí de maratona de lives. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.